Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. Eu estou aqui com você mais uma vez para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 20 de outubro, nós faremos a leitura no Evangelho de Mateus, do capítulo 20 ao 22. Então, vamos para a leitura, Mateus, capítulo 20. O reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade e ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo. E assim foram. O administrador fez o mesmo por volta do meio-dia e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados e perguntou a eles: por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu o seu capataz: chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. Os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais. Contudo, receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Ele respondeu ao que falava em nome de todos: amigo, não fui injusto. Nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então pegue seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que eu quero com meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está, mais uma vez, a grande inversão. Os primeiros terminado por último e os últimos terminado em primeiro. De volta à estrada, eles foram para Jerusalém. Jesus chamou os 12 à parte e disse: ouçam-me com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Quando chegarmos lá, o Filho do Homem será entregue aos líderes religiosos. Eles irão condená-lo à morte e o entregarão aos romanos, que irão zombar dele, torturá-lo e crucificá-lo. Mas depois de 3 dias ele se levantará vivo. Foi neste momento que a mãe dos irmãos Zebedeu se aproximou, acompanhada dos 2 filhos, e ajoelhou-se perante Jesus com o pedido. O que você deseja? Jesus perguntou. Ela disse: prometa que meus 2 filhos tenham o mesmo lugar de maior honra em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: você não faz ideia do que está pedindo. Dirigiu-se a Tiago e João, perguntou. Dirigindo-se a Tiago e João, perguntou: vocês são capazes de beber do cálice que estou para beber? Sem dúvida, disseram eles. Por que não? Jesus disse: pensem nisso, vocês beberão do meu cálice, mas quando aos lugares de honra, isso já não é comigo. Meu pai cuidará disso. Os outros 10 ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus os reuniu para consertar a situação. Ele disse: vocês já devem ter notado como o poder sobre a cabeça dos governantes deste mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês já devem ter notado como o poder sobe a cabeça dos governantes desse mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo. É o que o Filho do Homem faz. Ele veio para servir, não para ser servido, e para dar a própria vida, para salvar muita gente. Enquanto deixavam Jericó, uma multidão imensa os seguia.
De repente, passaram por 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho. Quando souberam que Jesus passava por ali, gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Misericórdia, filho de Davi. E a multidão tentava fazê-los calar, mas eles gritavam ainda mais alto: Mestre, tem misericórdia de nós. Misericórdia, filho de Davi. Jesus parou e chamou-os. O que vocês querem de mim? Eles disseram: Senhor, queremos ter os olhos abertos, queremos ver. Profundamente compadecido, Jesus tocou-lhe os olhos. Eles recuperaram a visão na mesma hora e se ajuntaram à multidão. Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Quando se aproximaram de Jesus, à altura de Betfagé, próximo ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos com estas instruções: Vão à aldeia que está adiante. Ali encontrarão uma jumenta amarrada com seu filhote. Desamarrem-nos e tragam-nos a mim. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o Senhor precisa deles, mas vai devolvê-los. Essa história já havia sido contada pelo profeta. Digam à filha de Sião: vejam, o seu rei está a caminho, elegante e preparado, montado em um jumento, em um jumentinho, cria de um animal de carga. E os discípulos fizeram exatamente o que Jesus ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram seus mantos sobre eles e Jesus o montou. A multidão estendia seus mantos pela estrada, dando a Jesus uma recepção de rei. Alguns cortaram ramos de árvores e os espalharam ao chão, como um tapete de boas-vindas. Havia muita gente por todo lado gritando: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome de Deus! Hosana nos altos céus! Quando ele entrou em Jerusalém, houve comoção na cidade. As pessoas, irritadas, perguntavam: o que está acontecendo aqui? Quem é esse? E a multidão respondeu: é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus foi direto ao templo e expulsou todos os que faziam comércio ali. Ele derrubou as mesas dos agiotas e as bancas dos vendedores de pombas, citando esse texto: Minha casa foi designada casa de oração, mas vocês a transformaram em um ponto de encontro de ladrões. Agora havia espaço para os cegos e aleijados se unirem, e eles vieram a Jesus e ele os curou. Os líderes religiosos, vendo os atos chocantes de Jesus e que as crianças corriam e gritavam pelo templo: Hosana ao filho de Davi, foram repreendê-lo. Está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, eu as ouço. E vocês nunca leram na palavra de Deus: da boca das crianças e bebês vou preparar um lugar de louvor? Aborrecido, Jesus saiu dali e foi para a cidade de Betânia, onde passou a noite. Cedo na manhã seguinte, Jesus voltava para a cidade. Ele sentiu fome e, ao avistar uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela para encontrar figos, mas nada encontrou, além de folhas. Então disse: nunca mais haja figos nesta árvore. E a figueira secou-se no mesmo instante, completamente. Os discípulos que presenciaram a cena esfregaram os olhos e diziam perplexos: será que vimos isso mesmo? Uma árvore cheia de folhas ficou completamente seca num minuto? Jesus foi direto: sim. Se vocês abraçarem a vida do reino e não duvidarem de Deus, conseguirão fazer não apenas coisas pequenas como fiz a figueira, mas também vencerão grandes obstáculos. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar: pule no mar e ela obedecerá. Absolutamente tudo, do pedido menor ao maior, que vocês incluírem na oração, será atendido se vocês de fato confiarem em Deus. Logo depois, ele estava de volta no templo ensinando. Então os principais sacerdotes e os líderes do povo exigiram: mostre-nos suas credenciais. Quem deu a você autoridade para falar e agir desse modo? Jesus respondeu: primeiro responda uma pergunta. Se a responderem, também responderei a sua. No caso do batismo de João,
Quem o autorizou? Deus ou os homens? Eles ficaram numa situação difícil e sabiam disso. Confusos, cochichavam entre si. Se dissermos Deus, ele vai perguntar por que não acreditamos nele. Se dissermos os homens, estamos em apuros porque o povo tinha João na conta de profeta. Decidiram então dar a vitória a Jesus dessa vez. Não sabemos, responderam. Jesus concluiu, então, também não vou responder a pergunta de vocês. Digam-me o que pensam da minha história. Um homem tinha 2 filhos. Ele se dirigiu ao primeiro e disse, filho, vá trabalhar na minha vinha. O filho respondeu, não quero. Mais tarde pensou melhor e foi. O pai deu a mesma ordem ao segundo filho. Ele respondeu, mas é claro, com prazer, mas nunca foi. Qual dos 2 filhos fez o que o pai pediu? Eles disseram, o primeiro. Jesus disse, sim, e digo a vocês que os malandros e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. João veio mostrando o caminho certo. Vocês viraram as costas para ele. Mas os malandros e as prostitutas creram nele. Mesmo quando vocês viram a vida deles transformada, não quiseram mudar a de vocês também e crer nele. E vou contar outra história. Ouçam com atenção. Havia um homem, um rico fazendeiro, que plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque de espremer as uvas, construiu uma torre de vigilância, arrendou-a aos lavradores e saiu em viagem. Quando voltou à época da colheita, ele enviou seus empregados para receber sua parte nos lucros. Os lavradores agarraram o primeiro empregado e o espancaram. O segundo foi assassinado. Eles apedrejaram o terceiro. O fazendeiro enviou outros empregados, mas eles receberam o mesmo tratamento. Já quase sem esperanças, decidiu enviar seu filho, pensando, o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho do fazendeiro, esfregaram as mãos cheios de cobiça e disseram, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a vinha. Então o agarraram e o mataram ali mesmo. Digam-me, quando o fazendeiro da vinha voltar, o que acham que ele vai fazer com os lavradores? Vai matá-los, vai se livrar dessa gente. Depois arrendará a vinha a outros que irão dividir os lucros com ele quando chegar a hora. Jesus disse, e vocês podem confirmar nas Escrituras, a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Isso é obra de Deus. Nós esfregamos os olhos, custando a crer nisso. Assim é com vocês. O reino de Deus será tirado de vocês e entregue a pessoas que viverão plenamente a vida do reino. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado e aquele sobre quem a pedra cair ficará esmagado. Quando os líderes religiosos ouviram a história, entenderam que o recado era para eles. Por isso queriam prender Jesus, mas, receosos da opinião pública, recuaram, pois muitos o consideravam um profeta de Deus. Mateus, capítulo 22. Jesus continuou contando histórias. O reino de Deus, disse, é como um rei que promoveu um banquete de casamento para seu filho. Ele enviou os mensageiros para chamar os convidados, porém eles não vieram. Mandou outro grupo com a seguinte mensagem: já está tudo na mesa, a carne está pronta para assar, venham para a festa. Entretanto, eles deram de ombros. Um foi cultivar seu jardim, o outro foi trabalhar em seu comércio, o restante, sem nada melhor para fazer, espancou e matou os mensageiros. O rei ficou furioso e enviou seus soldados para eliminar aquela corja e destruir a cidade deles. Então ele disse aos seus serviçais: temos um banquete de casamento preparado, mas não temos convidados. As pessoas que convidei não vieram. Vão para as esquinas mais movimentadas da cidade e convidem para o banquete qualquer um que encontrarem. Eles saíram às ruas convocando qualquer um que achassem, sem distinguir os bons dos maus. Na hora do banquete, todos os lugares estavam preenchidos. Quando o rei entrou na sala, observou que um homem não estava com a roupa apropriada e perguntou-lhe, amigo, como ousou entrar na festa vestido assim? O homem ficou sem fala.
Então o rei disse aos seus servos: tirem-no daqui rápido, amarre esse sujeito e mandem-no para o inferno. Certifiquem-se de que ele não vai voltar. É isso que quero dizer quando afirmo: muitos são convidados, mas poucos participam. A essa altura, os fariseus haviam preparado uma armadilha para Jesus, certos de que o iriam incriminá-lo. Para isso, enviaram seus próprios discípulos e alguns partidários de Herodes, com esta pergunta: Mestre, conhecemos a sua integridade. Sabemos que o Senhor ensina o caminho de Deus com muito zelo e não se importa com a opinião popular e não explora seus discípulos. Diga-nos com toda a honestidade: é correto pagar impostos a César? Jesus percebeu de imediato as segundas intenções e disse: qual a razão desse joguinho? Por que tentam me pegar com essas armadilhas? Vocês têm uma moeda? Deixe-me vê-la. Eles lhe entregaram uma moeda de prata. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus concluiu: deem a César o que pertence a ele e deem a Deus o que lhe é devido. Os fariseus ficaram sem resposta e foram embora, atordoados. Naquele mesmo dia, os saduceus, o grupo que nega a ressurreição, se aproximaram de Jesus e perguntaram: Mestre, Moisés disse que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a casar-se com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem filhos, e sua esposa passou para o irmão dele. O segundo irmão também a deixou sem filhos, igualmente o terceiro, e assim todos os 7. Por fim, a mulher morreu. Queremos saber o seguinte: na ressurreição, de quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus respondeu: vocês estão raciocinando errado. Eu vou dizer por quê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá. Assim como os anjos, toda a nossa atenção estará em Deus. Com respeito à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram nas Escrituras? A gramática é clara. Deus diz: eu sou, não eu era. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus vivo é o Deus dos vivos, não dos mortos. A multidão ficou impressionada ao ouvir esse diálogo. Quando souberam que Jesus levara a melhor sobre os saduceus, os fariseus uniram forças para outro ataque. Um dos líderes religiosos, falando pelo grupo, apresentou uma questão que, na opinião deles, iria desmascarar Jesus. Mestre, qual o mandamento mais importante na lei de Deus? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo ligado a este: ame o próximo como a você mesmo. Esses 2 mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. Enquanto os fariseus se reorganizavam, Jesus desequilibrou-os com esta pergunta: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: de Davi. Jesus prosseguiu: bem, se o Cristo é filho de Davi, como vocês explicam que Davi, inspirado, disse que o Cristo era seu Senhor? Deus disse ao meu Senhor: assente-se aqui ao meu lado, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Se Davi o chama Senhor, como pode ele, ao mesmo tempo, ser seu filho? Isso deixou os fariseus aturdidos. Literalistas que eram, não querendo arriscar nova humilhação num debate público, desistiram de lhe fazer perguntas. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Fique conosco. Até a próxima leitura. Paz do Senhor Jesus.